Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desi Rebrante, sou meteorologista e sócia executiva aqui na Notus e mais uma vez nós da Notus, junto com a AgriConnection, iremos apresentar agora as atualizações da previsão climática para os próximos meses em todo o Brasil e é claro que com o devido destaque para algumas das principais áreas de atuação da AgriConnection. Então vamos aos mapas, mas antes da previsão, vamos dar uma olhada no Oceano Pacífico, afinal de contas é o maior oceano da Terra, então se ele esquenta ou se ele esfria, isso acaba influenciando no comportamento climático de uma forma global. E aproveitando que ontem, quinta-feira, tivemos a atualização do relatório do NOAA e de acordo com o mais recente relatório, a neutralidade é a fase vigente, mas tivemos uma mudança em relação ao último relatório, tá? Então, neste relatório desta última quinta-feira, a neutralidade é a fase vigente. Olhando aqui para a anomalia da temperatura da superfície do mar, identificamos onde eu demarquei aqui o Pacífico Equatorial, algumas anomalias negativas, mas que são muito fraquinhas, ou seja, não configura o Laninha, ou seja, não temos Laninha e nem El Ninho. O Pacífico, neste momento, é um oceano neutro. Só que esse mais recente relatório agora aponta para o aumento da probabilidade, aqui no período que vai de outubro a janeiro, de um resfriamento no Pacífico. Por que eu não estou falando em Laninha? Porque o Laninha ele só ocorre com a expectativa ali de um resfriamento em pelo menos 3 trimestres móveis consecutivos. E por enquanto não há essa expectativa, tá? A gente tem 2 trimestres móveis aqui. Outubro, novembro, dezembro e janeiro. Depois disso, prevalece a neutralidade climática. De qualquer forma, é muito válida a atenção para este período. Por quê? Esse resfriamento no Pacífico, que inclusive os modelos estão insistindo já faz algum tempo, pode nos dar algum sintoma de Laninha. Pode não ser um Laninha classicamente bem configurado, mas poderemos ter sim alguns sintomas do Laninha. Por exemplo, alguma redução de chuva na região sul e chuva até em excesso no centro e norte do Brasil. Algo que vai ser monitorado no decorrer dos próximos meses. Bom, quais são as condições atuais de chuva no Brasil? Junho teve bastante chuva no sul, principalmente, acima da média. Também tivemos alguns episódios atípicos de chuva em São Paulo, alguns pontos de Minas, do centro-oeste. Isso tem muito a ver com a neutralidade climática. Agora, julho está completamente diferente. Começou com chuva, mas logo foi embora. E agora, os últimos dias, e vai continuar assim, tem se mostrado com pouquíssimas condições de chuva. As frentes frias têm avançado, mas de forma muito costeira, sem potencial de chuva para o interior do Brasil e até mesmo para a região sul, que já apresenta chuva abaixo da média histórica, tá? Bom, e o que esperar para o mês de julho? Vai voltar a chover na segunda quinzena no sul do Brasil, mas isso não vai ser o suficiente para alcançar a média histórica no sul do país, nem mesmo para São Paulo e Mato Grosso do Sul. Agora, em agosto, volta a chover no sul do Brasil, a chuva deve ultrapassar a média histórica e já poderemos ter alguns sinais já de instabilidade entre o sudeste e o centro-oeste. Em setembro, isso fica mais evidente, tá? A chuva conseguindo se espalhar um pouco mais, de forma muito gradual, não é que vai começar setembro e vai começar a chover, mas de forma muito gradual, a chuva vai ganhando força, vai se tornando mais abrangente e isso pode favorecer o início da semeadura da safra de verão. Bom, em outubro, essa chuva, ao que tudo indica, começa a se estabelecer no eixo sudeste e norte, ultrapassando a média histórica e ainda com chuva forte para a região sul do Brasil. Novembro aumenta ainda mais a chuva entre o sudeste e o centro-oeste. E o que está me chamando a atenção é esse mapa aqui do lado direito. Esse mapa, ele é a diferença das previsões, tá? A previsão mais atual em relação à última previsão. E ele aumentou, tá? O modelo sazonal, esse MWF, que é o modelo europeu, aumentou essa condição de chuva entre o sudeste e o centro-oeste, e especialmente para o estado de Mato Grosso, onde deve ultrapassar a média histórica, tá? Bom, em dezembro se estabelece esse corredor de umidade entre a costa do sudeste e a região norte do Brasil, bastante chuva concentrada nestas áreas. No sul não deve deixar de chover, mas olha aqui o Rio Grande do Sul começando a ter alguma falha de chuva na região da Campanha Gaúcha. Será que isso pode estar relacionado ao resfriamento do Pacífico? É algo que vamos monitorar. Ainda não dá para bater o martelo, mas é algo que tem chamado a atenção, tá? Bom, em janeiro. Bom, primeiro, essa é uma previsão mais estendida.
pode mudar até lá, mas essa primeira rodada do modelo sazonal do ICMWF está apontando para bastante chuva no sudeste, no centro-oeste e região norte. Chuva esta que vai ultrapassar a média histórica. E quando a gente fala em uma expectativa para janeiro de chuva acima da média, não se descarta o risco de invernada, tá? Isso pode mudar até lá? Pode, mas atenção, porque essa primeira rodada está dando esse risco para invernada entre o sudeste e o centro-oeste no mês de janeiro. Bom, agora a tendência de chuva e temperatura de forma mais detalhada, começando pela região de Uberlândia, por enquanto dificilmente chove, tem uma possibilidade de chuva na virada do mês agora, de julho para agosto, quando finalmente um sistema mais robusto, mais continental, consegue avançar pelo continente e aí empurra um pouco de umidade para o interior do Brasil. Claro que não é uma chuva volumosa, até porque nem seria comum nesta época do ano, tá? Olha, 4, 3 milímetros é muito pouco, mas vai aumentar a nebulosidade e pode dar alguma garoa. Depois, ali no comecinho de setembro, isso se repete. Isso é um ótimo sinal de que a atmosfera já está começando a ficar mais instável logo no começo ali de setembro para o Triângulo Mineiro. Algo que vamos monitorar também para ver se essa chuva já se consolida no começo de setembro ou se tem esses episódios, depois na segunda quinzena tem mais um pouquinho de chuva. Para a região de Rio Verde, também tem essa expectativa de chuva agora na virada do mês. Outro sistema aqui passando no comecinho do mês de agosto. Tem até alguma expectativa de 8, 10 milímetros, mas é algo pontual e que ainda não vem para ficar. Aí a gente entra lá, boa parte de agosto, com o tempo mais firme e começa a surgir alguma instabilidade no início ali do mês de setembro, mas algo mais fraco se a gente compara, por exemplo, com o Triângulo Mineiro. Mas como a gente viu nos mapas, há uma boa expectativa também para o sudoeste, para as áreas mais ao sul do estado de Goiás no decorrer do mês de setembro. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até o mês que vem com mais atualizações da previsão climática para todo o Brasil e para algumas das principais áreas de atuação da AgriConnection. Até lá!